amores, tudo bem? Olha eu aqui de novo e vim trazer para vocês uma série de alguns vídeos falando sobre ceras, né? Sobre os tipos de cera que tem no mercado. Eu vou falar das ceras mais fáceis de se encontrar, mais utilizadas aí pelas depiladoras, para que você fique tranquila na hora de escolher uma cera, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre composições também, para que você, na hora de escolher a sua cera, você fique tranquila, porque não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nada que requer um conhecimento muito vasto, mas é o nosso instrumento de trabalho, nós precisamos dominá-la, saber exatamente onde deve ser usada e onde não deve ser usada, para que aí nós tenhamos um resultado excelente na hora da epilação. Bom, nessa série de vídeos que eu vou fazer aqui, nós vamos falar de três tipos de cera basicamente, né? De dois tipos, que são as ceras em barra, que são as ceras lipossolúveis em barra, utilizada, né, para as áreas sensíveis. Nós vamos falar também sobre as ceras hidrossolúveis, né? E nós vamos falar agora, hoje, das ceras lipossolúvel em Rolon, tá? Então, as ceras lipossolúveis, elas são ceras solúveis em óleo, ou seja, na hora de você fazer a limpeza dela, né, da mínimo resíduo que ficar na pele, você só retira ela com óleo, tá? E aí eu aconselho que você use os óleos vegetais, que são muito mais benéficos à pele. Já as ceras hidrossolúveis são solúveis em água. Quando eu for falar sobre hidrossolúvel, eu vou entrar um pouco mais nessa composição dela. Então, hoje a gente vai falar de lipossolúvel em Rolon. E qual é a diferença da lipossolúvel de Rolon para a lipossolúvel de barra, né? Primeiro, o aquecimento dela é diferente. As lipossolúveis em barra, por exemplo, ela tem uma composição diferente da lipossolúvel em Rolon. Por isso, as lipossolúveis em Rolons, elas não podem ser utilizadas em áreas sensíveis. Por quê? Porque ela basicamente é feita do breu, né? Ela é feita daquela goma elástica que é retirada da árvore e não tem muita propriedade vegetal, muita propriedade natural, assim, benéfica à pele. Então, e ela com essa maior composição, com a maior quantidade de breu que ela tem uma aderência maior na pele. Ou seja, ela fixa mais a pele, né? Então, se ela fixa mais a pele, aí na hora do arranque, ela exige que a pele tenha um pouco mais de força, um pouco mais de estrutura para suportar o arranque dela. Por isso, as lipossolúveis em Rolon, elas são apenas para epilar as grandes áreas. E quais são essas? Então, você pode fazer as pernas, você pode fazer glúteo, você pode fazer costas, você pode fazer braços, abdômen, peitoral masculino, tá? Na área masculina. Na linha na linha alba da mulher, já é aconselhável você usar as ceras hidrossolúveis ou lipossolúveis em barra, certo? Porque as lipossolúveis em barra já vem com uma composição mais vegetal, ela vem também o breu, mas vem com uma composição vegetal no meio e aí traz um pouco mais de conforto e ela não tem tanta aderência como as em Rolon tem. As Rolons, inclusive, elas são extremamente aderentes ao ponto de quando você retira ela com TNT, né? Olha a diferença delas aí. Elas são retiradas com TNT, com aquele falso tecido, né? Então, para retirar elas da pele, tem que usar o TNT, o falso tecido, porque ele é quem ajuda a tirar toda essa elasticidade, toda essa goma da pele. E aí ele está envolvido na pele, nos pelos, e aí a gente consegue fazer o arranque dos pelos. E se você perceber, quando você termina a epilação com a lipossolúvel em Rolon, sempre fica muito mais grude na pele, né? Por conta do breu. Por conta do breu que é em excesso. O breu é utilizado, inclusive, para fazer adesivo, para fazer fita adesiva, é usado em tintas. Então, assim, ele é misturado, infelizmente. Ele vem de uma origem natural da árvore, porém, ele é misturado com outras composições químicas e aí traz
essa força na hora da elasticidade, na hora da goma, né? Do grude, vamos dizer assim, que é mais fácil. Então, por isso, você não deve colocar essas ceras em áreas sensíveis, como axila, virilha, pulso, rosto, né? Região anal. Não deve, é estritamente proibido, porque essa composição, por ser muito forte, quando você faz isso numa área de uma pele mais leve, pense aí numa área da axila, que é uma área, uma pelezinha mais sensível, né? Mais fina. E na hora de você fazer esse arranque, você pode provocar aí um hematoma, um edema, uma queimadura. Queimadura por arranque. Porque às vezes até a sua cera está com temperatura boa, mas você cria queimadura por arranque. Você arranca uma camada tão grande da pele que ela cria aquela queimadura. E aí depois vem as intercorrências, os escurecimentos. Então, por isso, essa cera você só deve usar ela nas grandes áreas. E em relação às composições dela, você pode ter aí uma cera, essa daqui é uma cera de mel, ou seja, tradicional, né? Uma cera natural. E aí ela vem puramente com breu, um pouquinho nada lá de mel, mas assim, muito mais breu. E essa natural, ela também tem uma aderência forte na pele, só que além dela, você tem ela de várias outras composições. Você tem ela com hortelã, rosas, e uma coisa que eu gosto muito de deixar claro, olha gente, essas ceras comerciais, por que chama comercial? Porque elas são mais fáceis de encontrar, essas que você compra no supermercado de cabeleireiro, essa que você compra em vários lugares, que tem um preço, inclusive, mais acessível do que outras que você só compra na mão de representante, dentro do próprio fabricante, né? E tem um valor, um preço aí mais diferenciado. Essas ceras, a proposta dela não é uma proposta de tratamento da pele. A proposta dela é apenas arrancar pelo e elas cumprem. Ou seja, eu, com a minha experiência, digo de que não adianta você ficar trabalhando com ceras comerciais, com ceras simples, né? Achando que a cera de rosa, ou a cera de hortelã, ou a cera de não sei o que, ela vai trazer algum benefício para sua pele, para a pele da sua cliente. Não vai, sinto lhe dizer. Não vai, porque não tem tempo de introdução desses ativos, porque o tempo que a cera fica na pele é muito rápido antes do arranque, não dá tempo. E são tantas composições químicas aqui para fazer esse produto que a própria pele cria barreiras de defesa e ela não permeia. Que bom que isso acontece, certo? E essas composições químicas, mesmo na superfície da pele, elas não têm efeito benéfico nenhum. Então, o melhor é você procurar ter um bom tratamento pós-epilatório imediato e até tardio, para ir tratar sua pele logo que você termina a epilação. Então, não se preocupe na hora de você escolher essa cera comercial, você pode usar, eu uso, não tenho problema, mas eu entendo muito bem que a proposta dela é de arrancar pelo e não para fazer tratamento. Existe no mercado, sim, muitas ceras de ótima excelência em qualidade, com proposta de tratamento. São ceras que verdadeiramente tem hortelã, que verdadeiramente tem rosas, que verdadeiramente tem chocolate, tem, que mais? Tem algumas aí, cera negra, né? Que são verdadeiramente princípios ativos ali, presentes na cera. São ceras mais naturais, né? E aí, essas sim, elas têm uma proposta também de trazer algum benefício à pele. Porém, vou ressaltar, a cera, dependendo do ativo, ele vai demorar um tempo para permear e a gente não demora muito com a cera na pele. A gente passa a cera e já está removendo. Então, tem um tempo hábil para a pele absorver esses ativos e não dá tempo de absorver tanto. Então, as melhores ceras que eu acho que dá para você investir são as ceras que são muito ricas em hortelã, em menta, e as que são cremosas, né, que são aí chocolate ou coisas mais, elas são boas na questão de textura. Então, na hora da aplicação da pele da cliente, elas ficam bem legais e a cliente sente conforto na hora da aplicação da cera.
As de menta e hortelã, quando elas vêm com uma composição boa, elas trazem vasodilatação. E eu já experimentei algumas ceras muito boas no mercado, que justamente quando passa na pele, a cliente automaticamente já sente a refrescância, né? Aquela sensação de anestesia. Então, essas ceras, sim, elas são para trazer algum benefício, mas em termos de tratamento, de tratar a pele, de evitar foliculite, de evitar inflamação, de evitar manchas, pouquíssimas trazem essa proposta, tá? Então desencane. Você que trabalha com a cera, uma cera comercial, fique tranquila, faça a sua epilação tranquila, busque melhorar o seu pós-epilatório, busque trabalhar ativos bons no pós-epilatório e aí a sua cliente vai ter ótimos resultados, tanto no arranque do pelo, porque essa cera vai cumprir o propósito dela, assim como no tratamento da pele, tá certo? Então, você que já utiliza a cera Rolon, aqueça a sua cera nos aparelhos Rolons, deixa aí 20 minutos, que é o tempo que leva para aquecer uma cera inteirinha, e aí você utiliza. E uma coisa muito importante, após a utilização dessa cera Rolon, você não deve guardá-la nem reaproveitá-la, ela vai diretamente para o descarte, porque esse Rolon aqui passou pela pele da cliente e aí traz uma contaminação para essa cera. E por que eu devo fazer isso? Por uma questão de biossegurança, para que não haja contaminação, já que ao arrancar os pelos pode haver sangramento. E no sangramento, aí, né, nós não sabemos e pode ocorrer aí uma troca de contaminação com outras clientes. Não deve utilizar em 2 ou 3 clientes, não nem mais do que uma cliente. Você deve utilizar, seja se você utilizou apenas 1 grama, 2 gramas aqui, ela deve ser descartada. Sim, joga no lixo. Ai, mas eu vou jogar a cera inteira no lixo? Sim, se você é uma epiladora profissional, se você tem responsabilidade com aquilo que você faz e se você também é uma pessoa organizada financeiramente, você vai entender de que essa cera está dentro dos custos da epilação que a sua cliente já pagou. Então, se ela está pagando por algo seguro, você tem que dar a segurança que ela pagou, certo? Então, usou, joga fora. Usou, joga fora. Seja qualquer quantidade que sobre no Rolon, tá? Então, essa é a dica de hoje a respeito de ceras lipossolúveis em Rolon. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo você no próximo vídeo dessa série, onde nós vamos falar sobre outro tipo de cera. Tchau, tchau. Fica com Deus.